Capítulo 7. O bloco E não era diferente dos outros. Calmo, abafado e mal cheiroso. Eles iam ligando as luzes assim que corriam pelos corredores, procurando a sala que continha a parte final do segredo de Harmon. Não demorou muito. Quase metade da estrutura era composta por uma área de treinamento de tiro, onde David encontrou caixas de munição de M16, mas nenhuma arma. John perguntou sobre voltar e pegar as armas dos três quartos, mas Rebecca negou imediatamente. As metralhadoras estavam quentes, provavelmente impregnadas pelo vírus. Como no sangue de Karen agora. Rios de vírus produzidos saindo das células em busca de novas e para destruir todas as células. Aqui, Steve disse no final do corredor. Rebecca foi na sua direção. Karen e John não muito atrás. David já estava junto a Steve na porta. Os triângulos vermelhos, verde e azul. Um sinal de que eles acharam a sala certa. Steve abriu a porta e eles entraram. Rebecca continuou observando Karen em busca de sinal de progresso que mostrassem a caminhada do vírus. E queria saber o que fazer com informações sobre o templo de amplificação. Ela não tinha ideia de como foi que Karen foi exposta, e sabia que os outros não. Mas o que ela devia dizer? Eu digo a ela que isso pode levar horas. Falo com David? Existe uma cura? Ela deve usá-la antes que o dano seja grande demais. Antes de fritar o cérebro. Antes que ela deixe de ser Karen Driver e se torne outra coisa. Rebecca não sabia como lidar com isso. Eles já estavam fazendo o que podia, o mais rápido possível, e ela não sabia o suficiente sobre o T-Vírus para assumir qualquer responsabilidade. Ela também não queria ver Karen mais assustada do que já estava. A mulher estava fazendo de tudo para se controlar, mas era óbvio que estava à beira de um colapso, dos olhos vermelhos de sangue, cor de sangue, até o tremor em suas mãos. Os três quartos foram com certeza infectados com uma quantidade muito maior do que a de Karen. Talvez ela tenha dias. Primeiros sintomas em menos de uma hora? Não seja criança. Você tem que contar, que alertá-la e os outros sobre o que pode acontecer em breve. Rebecca pensou. Tirando os pensamentos da cabeça, ela voltou e olhou em volta da sala ao qual entrara. Era menor do que as outras salas de teste e muito mais vazia. Havia uma comprida mesa no fundo com 6 cadeiras atrás dela. Na parte da frente da sala estava uma pequena prateleira. Alguns pés de comprimento e uma de profundidade. Nela tinha 3 botões grandes na superfície lisa, vermelho, verde e azul. A parede por trás da prateleira era recoberta por lisos e grandes ladrilhos cinzas, feitos de algum plástico industrial. É isso? Steve disse. Azul para acessar. Com um segundo de hesitação, David andou para a estante e apertou o botão. E a voz fria de uma mulher soou de um alto-falante escondido atrás, assustando-os. Era uma gravação. O suave tom fez Rebecca se lembrar dos momentos finais da mansão Spencer, do sistema de destruição. Alerta! Série azul. Acessar recompensa. Um dos ladrilhos da parede deslizou, revelando um escuro buraco no concreto. Enquanto David ia na direção do espaço escondido, Rebecca sentiu uma explosão de raiva e nojo pela Umbrella. Era desprezível. Todos aqueles testes, todo aquele trabalho, forçando-os a enfrentar as vítimas do T-Vírus. Passe pela série vermelha. Bom cão, aqui está o seu osso. E qual será a recompensa deles para isso? Um pedaço de carne? Remédios para acalmar a fome? Talvez uma arma novinha em folha para treinar? Jesus!
Por acaso eles sabiam o que estavam fazendo? David tirou um pequeno item do buraco, o que parecia ser um cartão de crédito com um pedaço de papel grudado em um dos seus lados. Eles se aproximaram de David olhando com um desapontamento. Era um cartão-chave, do tipo que se usa para abrir portas eletrônicas. Era verde claro e estava em branco. Tinha uma fita magnética. As letras rabiscadas no papel só diziam Lighthouse Access 135 Southwest West ou Farol aceso 135 Sudoeste Leste. A letra aqui é igual à mensagem de Armon, Steve disse. Talvez o laboratório fique no farol. Só há um jeito de descobrir isso, John disse. Nós precisamos ir. Ele parecia nervoso. O mesmo olhar quando ficou sabendo que Karen havia contraído o vírus. Depois de ver o que ele fez com os 3 quartos lá fora, Rebecca torceu para que o Dr. Griffith fosse encontrado. John iria rasgá-lo em pedaços. David concordou, colocando o cartão no colete. Certo. Karen? Ela concordou. Rebecca viu sua pálida pele. Pegou um tom de cera. Mesmo enquanto olhava, Karen começou a coçar os braços distraidamente. Eu estou bem. Ela tem que saber, ela merece saber. Rebecca pensou. E sabia que não poderia demorar muito. Escolhendo as palavras cuidadosamente. Ciente do tempo limitado, ela virou para Karen e falou o mais calmo que podia. Olhe, eu não sei o que fizeram com o T-vírus aqui, mas as chances de você comece a experimentar sintomas mais avançados num curto período de tempo é mais provável. É importante que você me diga para dizer a todos nós como você está física e psicologicamente. Qualquer mudança nós deveremos saber, tá bom? Karen sorriu fraco, ainda coçando o braço. Eu estou assustada e começando a me coçar por toda parte. Ela olhou para David. Depois para Steve e John, antes de voltar para Rebecca. Se eu começar a agir irracionalmente, você vai fazer alguma coisa, não vai? Você não vai me deixar machucar alguém. Não fale isso. Nós vamos procurar a cura antes que chegue nesse ponto, Rebecca disse, esperando não estar dizendo uma mentira. Vamos, David disse. Eles foram. A área do laboratório estava numa gentil inclinação, se erguendo para o norte. Mas assim que eles deixaram o bloco E e foram para a negra estrutura que elevava sobre a Angra, a inclinação se tornou-se excessiva. O solo rochoso angulou bastante, talvez uns 30 graus, tornando a caminhada em um tipo de escalada. David ignorou a tensão em suas costas e pernas. Ele estava muito preocupado com Karen e muito ocupado pensando na própria incompetência para se incomodar com o desconforto físico. Eles estavam perto da água, o mais perto desde que saíram dela. A brisa suave da noite seria prazerosa se fosse em uma outra noite e em um outro lugar. Na frente deles, o chão fez uma curva para o leste. A Angra era calma, mas o som das ondas batendo na costa aumentou assim que eles se aproximavam. John assumiu a dianteira, depois Karen e os outros 2 jovens logo atrás. David ficou atrás, dividindo sua atenção entre o complexo à esquerda e atrás, e as estruturas à frente. Diretamente atrás do farol estava o que deveria ser o dormitório, um longo e achatado prédio com quase o dobro do tamanho dos blocos que deixaram para trás. Eles não tinham passado pelos quartos dos funcionários da Umbrella até agora. E esse se parece com um abrigo, projetado para dormir e comer, sem pensar no aspecto estético.
Eles deveriam vasculhá-lo, mas David não queria perder tempo na busca pelo laboratório. Esse pensamento trouxe uma onda de culpa e angústia que ele tentou bloquear sem sucesso. Ele precisava ser efetivo para levá-los ao laboratório o mais rápido possível, sem se deparar nas suas dúvidas e emoções. Mas tudo o que continuava desejando, era ter sido infectado. Mas você não está, uma parte dele disse. Karen foi, e é desejar inútil, o seu desejo é inútil. Isso não vai curá-la e irá nublar suas habilidades de comando. David ignorou a pequena voz, pensando no quão sério ele os pressionou. Quem ele era para liderar uma batalha contra a Umbrella, para limpar os Stars e trazer honra para o trabalho. Ele nem mesmo conseguia manter sua equipe a salvo. Não conseguia combater os demônios da culpa que enfureciam-se dentro dele. Eles se aproximaram do dormitório sem vida, John diminuindo para deixar que os outros o alcançassem. David viu que o seu time estava cansado, mas pelo menos Karen não parecia pior. Na gentil luz da lua, ela parecia pálida e frágil. O branco da morte que ela tinha sobre as fluorescentes se transformou num suave tom de porcelana. Se ele não soubesse, mas você sabe, quanto tempo antes daquela coisa começar a descascar, a pele dela começar a descascar, quanto tempo antes que ela não poder mais ser confiada como uma arma, antes que você possa reprimi-la de pare. Ele deixou o time respirar. Virando para dar uma melhor olhada no farol a menos de 20 metros dali, e sentiu seu estômago apertar. Seu coração tremeu por razão inexplicável. Era um farol velho, uma alta, cilíndrica e inadaptável estrutura. Olhando para ele, vivenciou o sentimento que teve anteriormente da morte iminente, de opções acabando. Vamos, John disse, rapidamente. Mas David o parou, agarrando seu braço, balançando a cabeça bem devagar. Não é seguro. Aquela voz de novo, familiar, mas ainda estranho. Ele olhou para a torre, sentindo-se perdido, sentindo-se incerto e fora do controle. Eles estavam esperando. Não era seguro, mas eles tinham que entrar. Eles não podiam ficar lá parados. E algo o acertou. Uma clara visão do que estava errado na sua mente. O que estava errado mesmo? Era a sua incompetência. Não era a sua competência. Não era a sua habilidade de pensar, planejar ou lutar. Era algo muito pior. Algo que eles poderiam ter percebido antes se não tivesse deixado amarrar pela culpa. Eu parei de confiar nos meus instintos. Sem a segurança dos Stars por trás de mim, eu esqueci de ouvir aquela voz, tão assustadora de cometer um erro que eu perdi a minha habilidade de ouvir, de saber o que fazer. Toda vez que o medo me pegava, eu o ignorava, fazendo-o mais forte. Pensando nisso, e aquela voz ganhou um poder que ele quase esqueceu que tinha. Não é seguro. Então abra a porta rápido. 2 abaixado, o resto alto e cobrindo o lado de fora. Tudo isso passou pela sua mente em segundos. Ele olhou para o time, que o olhava, esperando ouvir algo. E pela primeira vez, no que parecia uma eternidade, ele sabia que podia. Eu acho que é uma armadilha, disse David. John, você e eu vamos. Eu fico a oeste. Rebecca, eu quero que você e Steve fiquem um de cada lado da porta e atirem qualquer coisa em pé. Desculpe, Karen, mas você estará fora dessa. Eles concordaram. E foram para as profundas sombras que circundavam a sinistra torre. David na frente, finalmente achando que fazia algo de útil. Karen recuou assim que eles se posicionaram, apoiando-se na parede do imenso prédio atrás do farol para olhar. Ela se sentiu ofuscada por causa da escalada sufocada e estranha. Havia um zumbido em seu cérebro que não ia embora.
não deixava ela se concentrar. Ficando enjoada, rápido. Isso a assustou, mas de algum modo não estava tão mal quanto tem sido. De fato, não era tão assustador. O terror inicial se foi, deixando apenas a memória de um sonho ruim. A coceira estava distraindo, mas já não era exatamente uma coceira. Parecia milhões de picadas de inseto em sua pele. Uma única coisa que ela pensou para descrever a sensação. Era como se a pele dela tivesse ganhado vida e estava se coçando. Era estranho, mas não exatamente desagradável. Agora! Ao, ao som da voz de David, Karen reparou na ação súbita à sua frente. O zumbido em sua cabeça fazia tudo parecer estranho, com velocidade maior. A porta do farol sendo arrombada, John e David pulando na escuridão, balas estourando e brilhando. O alto som da M16 lá dentro. Steve e Rebecca recuando e atirando lá dentro repetidas vezes. A ação que acontecia em ritmo acelerado fez Karen imaginar como aquilo podia ser. Então viu David e John saírem de lá, percebendo estar felizes em vê-los. Mesmo com rostos distorcidos, seus corpos moviam-se muito rápido. O que está acontecendo comigo? Karen balançou a cabeça, mas o zumbido só parecia aumentar. Com medo de outros a deixarem para trás. E ela não teria ninguém para acalmá-la. E isso era mal. David estava na frente dela. Karen, você está bem? Karen sentiu-se feliz e sabia que deveria dizer a verdade. Eu estou piorando. Eu não penso direito, David. Não me deixe, por favor. Rebecca e John, suas quentes mãos tocando-a, levando para a escura porta. Seu corpo funcionava, mas a sua mente estava nublada pelo zumbido. Haviam coisas que ela queria dizer até entrar no lugar escuro e quente, que tinha um corpo escondido no chão segurando a metralhadora. Seu rosto ela podia ver. Não era estranho, era branco e enrolado. Era um rosto que fazia sentido. Tinha um teclado próximo a um buraco aberto, escadas descendo e o sorriso. Um 35, Steve disse. Karen, nós temos que nos apressar. Aguenta aí, nós estaremos lá em breve. Karen deixou-os ajudá-la, imaginando por que as faces pareciam tão estranhas. Imaginando por que eles cheiravam tão quente e bom.